Olá pessoal, vamos a mais uma aula falando de trigonometria. O assunto que nós estamos tratando, dando prosseguimento na aula anterior, é a soma de arcos, né? O cosseno da soma, né? Nós tratamos na aula anterior do cosseno da diferença de dois arcos, lembrando aqui que o cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Olha só, pessoal, memoriza isso, tenta memorizar isso, ó. Aqui é menos, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o sinal contrário, aqui é mais. Memoriza isso, que isso é importante, ó. Cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Repetindo, cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Pois bem, a respeito de algumas informações no ciclo trigonométrico, que é importante a gente citar neste momento, é o seguinte: quando você fala do cosseno de menos alfa, um ângulo qualquer alfa, essa função cosseno, ela é chamada função par. Por quê? Porque o cosseno de menos de um ângulo negativo é igual ao cosseno do ângulo positivo. Basta você olhar aqui, ó, pessoal, olha só. Se eu tivesse aqui um ângulo, por exemplo, vamos colocar aqui um ângulo, por exemplo, B, vai. E aqui um ângulo A. Pessoal, olha só. Quando eu projetar as coordenadas, eu achar o eixo dos cossenos, eu tenho o mesmo valor para alfa, o cosseno de alfa, né? Vai ter o mesmo valor do cosseno de menos alfa. Dá para perceber isso? Por quê? Porque nós estamos trabalhando em dois quadrantes, nos quais um é positivo e outro é negativo, porém o tamanho aqui, ó, a medida do cosseno no eixo dos cossenos é a mesma, tem o mesmo valor. Por isso nós chamamos essa função de função par. Função par porque ela está nos quadrantes, né? Está no primeiro e no segundo quadrante. Ela admite, tanto para o arco negativo quanto para o positivo, ela admite o mesmo cosseno. E observe o seguinte: para a função seno, se eu tenho seno de menos alfa, não se comporta do mesmo jeito. Eu tenho menos seno de alfa. Repetindo, se eu tenho seno de menos alfa, que é um ângulo menos alfa, um ângulo negativo, e o que é um ângulo negativo? É considerado um ângulo positivo no sentido anti-horário. E no sentido horário, né? Ele é considerado um ângulo negativo, aqui positivo. Então, olha só, quando eu ando para cá, eu tenho arcos negativos. Quando eu ando para cá, do eixo dos cossenos caminhando à direita, né, fazendo o sentido anti-horário, ele é positivo. Todos os valores assumem valores positivos, ok? E no sentido para baixo, né, do eixo dos cossenos, os valores, o sentido é negativo. Valor não, os sentidos é negativo. Tudo bem? Então, olha só. Importante. O cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno do ângulo mesmo, positivo mesmo. Cosseno de menos 30 é o cosseno de 30. Cosseno de menos 45 é o cosseno de 45. É a mesma coisa, mesma medida. Agora, o seno de menos 30 é igual a menos seno de 30. Repetindo,
o seno de menos 30 é igual a menos seno de 30. Então, essa função é chamada de função ímpar. Tudo bem? Então, já deu para você perceber aqui essa diferença? Na projeção aqui, ó, dos senos, eu tenho positivos, ó, quando o cosseno ele está acima da origem, eu tenho senos positivos. Mas, e abaixo da origem, né, dos eixos, eu tenho seno negativo. No entanto, se eu tiver à direita, né, à direita, para os cossenos, ou seja, no primeiro e no quarto quadrante, se os arcos, independente dos arcos serem positivos ou negativos, porque quando a gente fala de arco positivo e negativo, eu já disse, refere-se ao sentido da trajetória aqui do ciclo trigonométrico. No sentido anti-horário, o arco é positivo. No sentido horário, o arco é negativo. Então, uma outra observação importante que nós temos que ter em mente é o seguinte: dois ângulos complementares têm seno e cosseno iguais. Se eu tenho dois ângulos que são complementares, eles se complementam, a soma deles dá 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Professor, não entendi bulhufas. Dá exemplo para mim. Quanto é o seno de 30 graus? Ah, professor, é 1/2. E quanto é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus também é meio, pessoal. O que justifica isso? Porque 30 mais 60 dá 90. Então, o seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais. É legal você entender isso, porque isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar aqui principalmente quando a gente for falar em seno, ok? Muito bem. Baseado no que nós aprendemos aqui, ó, cosseno de A menos B igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, vamos aplicar na fórmula para achar a soma, porque sempre assim, você encontrou um, o outro é consequência, você vai achar uma consequência dele. Então vamos desenvolver, olha só, eu posso escrever essa expressão aqui, ó, eu vou escrever ela até aqui embaixo aqui. Me permita usar uma régua, que eu já falei mais de uma vez aqui, que eu não gosto de papel sem pauta, eu não gosto muito, não tenho muita prática com papel sem pauta, não. Tem gente que tem uma facilidade de escrever danada. Então, olha só, tem muito tempo que eu não escrevo no quadro, e aí eu perdi essa facilidade de escrever num papel sem pauta de maneira linear. Então, olha só, olha o que a gente quer provar. Cosseno, nós queremos encontrar o cosseno de A mais B. Porque o cosseno de A menos B, nós já encontramos. Ah, mas nós encontramos o cosseno de A menos B? Nós podemos escrever essa expressão de uma maneira diferente, de tal forma que essa expressão não vai mudar em nada. Olha só, olha o que a álgebra nos permite fazer. O cosseno de A menos o cosseno de menos B. Melhorar aqui, vou usar um colchetezinho aqui, né? Para ficar bonitinho, né? Sim ou não? Porque menos com menos não dá mais? Eu fazendo essa operação, eu não vou voltar para cosseno de A mais B? Mudei alguma coisa? Não, né, pessoal? Então vamos aplicar essa ideia, vamos aplicar essa ideia como sendo, eu vou até passar ela para cá, ó, cosseno
de A menos B, né? É igual. Eu vou aplicar a fórmula que nós já aprendemos já, ó. Cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Vamos colocar aqui? Então, vamos lá, então, ó. Cosseno de A, cosseno. Quem é B aqui? É menos B, né, pessoal? É menos B, né? Lembrar isso, né? O ângulo aqui é menos B. Mais seno de A, que multiplica seno de B, que no caso aqui é o menos B, né? Entenderam sim ou não? Se não entenderam, deixa nos comentários, por favor. Repetindo, olha só. Quando eu peguei o cosseno de A mais B, eu transformei isso no seguinte, ó. No cosseno de A menos B e fechei colchete. Isso aqui é a mesma coisa que isso, pessoal. Eu acho que não tem como ter dúvida a respeito, né? É aí que vai entrar a função par e função ímpar, entendeu? Então, ó, o cosseno, agora, como nós já aplicamos aqui, nós já podemos escrever essa expressão aqui como sendo quem? Como sendo o cosseno de A mais B, né? Tudo bem? Cosseno de A mais B, nós já substituímos, então agora só usamos o artifício para substituir. É igual aqui. Cosseno de A, tudo bem, vezes o cosseno de menos B. O que nós aprendemos aqui? O cosseno de um arco negativo é igual ao cosseno do arco positivo. Isso é igual ao cosseno de B. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Agora presta atenção aqui, ó. Aqui não muda nada. É um produto, né? Mas aqui vai mudar, pessoal, ó, porque o seno de um arco negativo é menos o seno do arco positivo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos colocar na ordem? Se aqui é menos, menos com menos vai dar mais. Acompanha comigo? Mas esse seno aqui, ele vai se transformar em menos. Vai ficar assim, seno de A vezes seno de menos seno de B. Então, eu vou colocar aqui na ordem, mais com menos, como aqui uma multiplicação dá menos, vai ficar o quê? Seno de B seno de A. Deu para entender o raciocínio? Sim ou não? Eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio aí. Então, olha só. Nós encontramos, na verdade, aí o quê? A fórmula do cosseno da soma de dois arcos. Eu tinha o cosseno da diferença de dois arcos, que é o quê? Cosseno de A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aqui nesse caso eu tenho o quê? O cosseno de A mais B é o cosseno de A, cosseno de B, menos seno de B, seno de A. Por que menos seno de B? Porque o arco aqui é negativo. Tudo bem? O arco sendo negativo, o mais com o menos ficou menos. Escrevi o seno de B na frente, porque senão ficaria confuso para você memorizar a fórmula. Aí ficou o seno de B, seno de A, ok?
acredito que foi bastante tranquilo a partir do momento que você tem essa noção aqui, ó, que o cosseno de menos do ângulo negativo é igual ao cosseno do ângulo positivo. Ele é uma função par. E o seno de um ângulo negativo é igual a menos o seno do ângulo. A gente poderia ter colocado na ordem, né, pessoal? Ao invés de colocar B aqui, poderia... Vamos colocar na ordem? Ficaria melhor, né? Cosseno de A mais B. Nossa, essa pessoa ri demais, meu Deus. Cosseno de A, cosseno de B. Menos seno de A, seno de B. Pessoal, olha só, é uma fórmula que não é difícil memorizar, não. Quando você trabalha com trigonometria, ela não é difícil memorizar, não. Você memorizou uma, a outra é só trocar o sinal do meio. Se você sabe que a diferença, o cosseno da diferença é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, o cosseno de A mais B é o cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Está aí provado aí. Dos cossenos está provado. No próximo vídeo eu vou mostrar o seno da diferença e o seno da adição, ou o seno da subtração, né? A subtração, o seno da diferença de dois arcos, né? De dois ângulos, e o seno da adição de dois ângulos, ok? Espero que tenham gostado. Foi rapidinha mesmo a aula mesmo. É só para demonstrar mesmo a aplicação mesmo. Eu vou fazer alguns exercícios de aplicação com vocês a respeito dessas fórmulas aí, que é bem tranquila. Isso costuma cair em triângulos também, entendeu? Pegar muita gente aí. Espero que tenham gostado. Deixe um like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.